Amores, bem-vindos e bem-vindas ao canal Frequência de Luz Oráculos. Eu sou Daniela Lima, terapeuta sistêmica e energética. Vamos hoje para a nossa leitura nesse período de agosto, dessa semana de agosto. É uma leitura atemporal, intuitiva, serve para quando você encontrar esse vídeo no canal. É uma leitura geral, então se você não se identificar, se não servir para você, não tem problema. Você pode passar para outro vídeo. Vamos lá, hoje a gente vai utilizar o tarô cigano. Vamos utilizar a egrégora cigana nessa tarde de quarta-feira. Quarta-feira não, gente, hoje é segunda-feira. Eu estou viajando no tempo. E o que é o tempo, né? O tempo é uma ilusão, tudo já existe aqui, agora, presente, passado e futuro. Por isso que diz que quando a gente altera algo hoje, a gente está alterando o passado, a gente está alterando o futuro, porque tudo já existe, tudo já é uma realidade. Quando você faz uma escolha consciente, uma escolha diferente, você está alterando as linhas do tempo, você está alterando dados, informações do tempo. E vamos ver o que é a egrégora cigana, essa egrégora de alegria, essa egrégora de magia, quer nos falar para esse grupo de pessoas que vão encontrar o vídeo nessa tarde. Tchau, meu povo cigano. O buquê. Começamos bem. Vamos ver as próximas cartas. O buquê. O espiritual. A carta do material. Alguns obstáculos. Algumas revisões. A carta do presente. O anel, a aliança. Ui. Estamos falando de que aqui, tarô? A carta do futuro próximo, as mudanças. 17, né? A garça. Ah, interessante, interessante. O inconsciente. Caminhos. Caminhos. Decisões, escolhas. A carta do consciente, urso. Amores, estamos falando de quê? O espiritual, a gente tem um buquê aqui, né? A gente tem um presente. Tem um... Clarifica essa carta da aliança. Tem um... Carta da aliança. A cobra. Vamos ver para onde a gente vai caminhar aqui. Clarifica a carta do urso como consciente. Tem umas energias interessantes aqui. Os lírios. Clarifica a carta da garça. Afetos, coração. Clarifica a carta dos obstáculos. Mudanças dos pássaros. E a carta dos caminhos. A morte. Bom, já deu para saber qual é o caminho aqui. Tem um presente para você, tá? Tem um presente chegando. Tem um momento de você receber algo que você esperou há muito tempo. E não só esperou, você não tem só esperado, você tem trabalhado diligentemente, né, pacientemente, utilizado seus recursos, seus esforços, né? Você tem, se é no plano... Me vem muito assim a imagem de você estudando, de você pesquisando, de você se preparando, sabe, como uma prova, tá? E essa prova ela pode ser tanto física, num concurso, num cargo que você quer, que requeira um conhecimento específico. Eu vejo alguém, eu vejo a energia você se preparou. Não só você desejou, você sonhou, você... eu queria muito isso, mas você se preparou diligentemente. Eu vejo uma energia diligente. Você estudou, você dedicou horas,
você comprou os livros, você fez o que era requerido para você, tendo a oportunidade, estar preparado, né? Eu tive um namorado que dizia: é melhor você estar preparado sem ter oportunidade do que você tendo a oportunidade de não estar preparado. Então, é bem isso. A oportunidade, a grande oportunidade está para chegar, está chegando e você está preparado. Pelo que eu vejo aqui, você teve aí, ainda está no período diligente, né? Tem aqui um labor, tem uma disciplina, tem um local, um lugar em que você está dedicando a sua energia para algo. E esse algo, meus queridos, está chegando. É um presente da espiritualidade para você. Essa carta do buquê, ela saiu na posição da espiritualidade. Tem algo que você deseja muito. E esse desejo você vai aplicar para a sua realidade. Pode ser, eu vejo tanto questões de realização profissional material, tipo um cargo específico, uma vaga específica, algo muito concreto, material, mas me vem muito uma energia que ela não é material. Ela é, de repente, de uma posição, de um lugar espiritual, né? de uma posição que ela não é vista aos olhos nus, sabe? Assim, me veio assim, para quem é da linguagem energética, da linguagem espiritual, né? Você tem uma coroa para receber que já está chegando para você, que já é sua, que é o seu lugar, que é o seu pertencimento, que ela sempre foi sua e você fez tudo diligentemente, ainda está fazendo para que ela chegue, para que essa bênção chegue, para que essa realização chegue, tá? Agora, em âmbitos inconscientes e conscientes, existem energias ainda aqui que estão atuando não como impeditivos, mas sabe aquela coisa da isca, né? Das encruzilhadas no meio do caminho, das pedras que podem estar sendo colocadas no seu caminho, tanto por pessoas externas, tá? Que saiu a carta do urso é inveja. É inveja, tá? É gente que não deseja, que não quer esse seu sucesso, que não almeja. Tem muito uma questão de que na sua frente pode até dizer que, uau, vai lá, vai dar certo, mas são pessoas, posições, seres, energias que jogam contra você, que na realidade não querem seu sucesso, não querem seu bem-estar, não querem que esse presente aqui chegue para você. Real. Então, assim, na carta das alianças saiu a cobra também. Eu pedi para clarificar a aliança. Tem um caminho aqui para você escolher, tá? Então, você vai precisar utilizar, quando essa oportunidade chegar, que já está chegando, você vai precisar fazer escolhas, tá? Escolhas. É isso, né? Não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Para o novo chegar, você vai precisar organizar o seu mundo e a sua vida para que esse novo chegue. Coisas vão mudar. Você vai precisar fazer escolhas. E clarificando a carta das escolhas, saiu a morte. Pessoas vão sair da sua vida, vão precisar sair da sua vida. Deixa eu ajeitar a iluminação aqui. Para que você acesse realmente essa novidade. Para que você realmente tome posse do que já é seu. Vocês estão conseguindo entender? Já existe algo seu que já chegou em nível energético, em nível etéreo, tá? Em nível não material. Isso já é real. Isso já está aqui na sua vida. Mas para isso se materializar, você vai precisar fazer escolhas, tá? Pessoas, lugares, uma versão antiga sua vai morrer, não vai estar mais aqui. Vai ser um novo, totalmente novo. E isso pode desestabilizar um pouco, isso pode gerar um desconforto momentâneo, tá? Faz parte do processo. E você vai precisar estar bem consciente das alianças que você tem feito. Novas alianças podem chegar, vão chegar, e preste muita atenção. A gente tem duas cartas aqui, do urso, da inveja, e da cobra, de olho nessa nova aliança que vai chegar para você. Não saiu a carta dos ratos, mas assim, tem ratinhos de olho nessa sua bênção. Podem impedir? Não, não podem impedir. Ninguém pode impedir algo que é seu, que vai chegar para você, que é do seu direito, que é do seu mérito, que foi você que fez, tijolo por desenho,
um desenho lógico, num desenho sólido, um desenho mágico. Ninguém pode impedir isso de chegar. Mas tem gente de olho, tem gente que já está ali sabendo e querendo se apropriar, querendo atrapalhar, querendo alguma coisa, né? Desse borogodó todo que vai chegar aí para você. Aqui, amores, o que está pedindo para passar para vocês é: esteja consciente, tá? Tudo que você está consciente, tudo que você está presente, você pode... Sabe a imagem que me vem assim, é de você tem um campo minado e você tem um instrumento para já saber onde estão as bombinhas que podem estourar? E aí você já vai lá e desarma aquelas bombas? Me veio muito essa imagem aqui assim. Utilize essa sua ferramenta. Tem cobras que colocaram bombas e fizeram um campinho minado para você, tipo uma pegadinha. É uma gente que sabe que não pode impedir, mas vai tentar, tá? Vai tentar de todo jeito impedir. Não pode. Só se você permitir, tá? Se você quiser, se você permitir, se você não estiver presente, se você não estiver consciente. Mas eles vão encher o saco, vão tentar, tá? E o que me vem aqui, assim, que são pessoas que são sorrateiras. São sorrateiras. Podem não ser inimigos declarados, sabe? A traição, ela vem muito nesse lugar, né? A cobra, ela é por trás que ataca. É uma gente que é covarde. Usa de covardia. É porque sabe que se o embate for direto, não tem como te impedir, né? Então, vão utilizar subterfúgios para que você mesmo não acesse, para que você em algum momento vacile, para que você em algum momento tenha medo dessa morte, para que você em algum momento duvide de si. Sabe aquela tática dos inimigos antes da competição, que eles gritam, né? Eles fazem barulho, eles fazem aquela bravata e eles, né, utilizam a torcida porque eles querem desestabilizar o moral do oponente dele, do adversário deles antes do jogo, né? Vem muito essa imagem assim. Grupos ou pessoas que podem estar jogando energeticamente ou espiritualmente ou utilizando artimanhas e farsas e bombas no seu caminho para que você desestabilize, para que você perca esse seu estado de presença, de consciência, de concentração, sabe? Me vem muito esse lugar. Mantenha-se focado. Foque nisso que você já sabe que já existe em nível imaterial. Imaterialmente já existe, né? Você só vai atualizar na matéria isso que já existe em um outro campo, em outro nível. As criações, elas são feitas assim, né, gente? A árvore que levou, sei lá, 20 anos para dar frutos, ninguém viu quando, né, teve alguém que foi lá, plantou a semente, regou, adubou, cuidou, para que em 20 anos ela possa produzir os seus frutos. Então, tem gente que está de olho nessa colheita, nesse fruto, não se dedicou ao seu próprio terreno, à sua própria árvore, e está aí questionando os seus rendimentos, os seus frutos. Então, assim, tenha consciência. Essa cobra aqui não é relevante, tá? Isso não é significante. Mas tenha consciência de que existe, para que você não seja surpreendido. Outra situação, outra energia que está me vindo aqui, me veio assim uma parábola de Jesus, que é do administrador infiel. O administrador infiel, ele era corrupto, né? Ele administrava lá umas propriedades, uns negócios para o rei, e só que ele não era honesto. E aí o rei soube, e aí ele ia cortar, né, esse administrador infiel. Jesus conta essa parábola. E aí o administrador soube, né? Ele ficou lá, eu vou rodar aqui nessa parábola. O que eu vou fazer? O que ele fez? Ele chamou pessoas que estavam devendo para o rei, e aí ele dizia assim: quanto você está devendo para o rei? Estou devendo 500 mil. Ele dizia: escreve aí 100 mil. Você vai pagar 100 mil. Aí para o outro: quanto você está devendo para o rei? Estou devendo 400 mil. Escreve aí 150. Você vai pagar só 150. O que ele estava fazendo? Ele estava arranjando amigos, alianças e parcerias, né? Já prevendo o futuro que estava chegando, que ele ia se dar mal. Então, ele estava fazendo alianças, lesando o rei ainda, né? Com pessoas que, quando ele se desse mal, quando ele perdesse o cargo, estariam de alguma forma devendo uma para ele. Ele poderia ter algum tipo de benefício ou de ajuda, né? Ou de alguma forma tivesse uma serventia para ele no futuro.
ele ainda estava utilizando os recursos do rei para isso. E aí Jesus conta essa parábola, ele diz assim, esse administrador ele foi inteligente, né, no sentido, um administrador infiel é muito astuto. E aí ele dizia para os discípulos, para as pessoas que estavam seguindo, olha, sejam astutos assim, como os filhos das trevas, porque os filhos das trevas, eles são muito astutos. Sejam mansos como as pombas, mantenham esse coração de vocês que é puro, mantenham a integridade de vocês, mas sejam astutos. Saibam como essas pessoas, elas jogam, como elas negociam. Me vem muito isso aqui para vocês. Mantenha seu foco, sua disciplina, né? Mantenha aí o que você está construindo e que você vai colher por seu mérito, porque foi você que fez. Tem seu labor, né? Tem seu esforço, tem a sua energia colocada ali. É algo que é muito lindo, né? É uma realização muito bonita, é um presente que tem para você. Mantenha esse o foco em você e no seu processo, não desconhecendo que as pessoas, os filhos das trevas, eles são astutos. Sejam astutos como as serpentes, simples como as pombas, né? Mantenham aí o coração manso como a pomba, mas astuto como a serpente. Me vem, aguce a sua astúcia, aguce a sua esperteza. Saiba antever o movimento do seu inimigo, do seu oponente. E esteja presente para todas as energias, sabe? Se um comentário não cheirou bem, se às vezes são detalhes, sabe, gente? É um olhar, é um sorrisinho de canto, ou é um sorriso numa hora que você está contando algo que é uma dificuldade sua, a pessoa rir, ou é um comentário que ela faz a respeito de uma outra pessoa que você abre o olho, né? Fala, não, se ela fez isso com essa outra pessoa, o próximo sou eu, né? O que ela não fala ou não faz, né, comigo ou por mim. Então, assim, esteja atento. Manso como a pomba e astuto como a serpente. Gente, esquentou. Deixa eu organizar aqui essa temperatura. Esquentou. Gente linda, tem aí eu perguntei se a leitura estava falando de afetivo também. Tem uma mudança no campo afetivo também. Me vem aqui. Estamos falando, saiu alianças e saiu o coração, o afetivo. Tem uma cura, tem uma mudança no campo afetivo para acontecer, tá? Tem novas parcerias, novas pessoas para entrar. Você vai, me vem assim imagem, você vai entrar numa nova fase, num outro momento da sua vida. Sabe? Tipo assim, uma vida antes e uma vida depois. E essa vida muito melhor, com parcerias mais saudáveis, com momentos incríveis. Tem aqui a carta dos lírios também, né? Eu pedi para clarificar a carta do consciente, que estava aqui, o urso, que é esse amigo não muito confiável, pouquíssimo confiável, e a carta dos lírios veio clarificando. Tem presentes, tem boas novas, boas notícias que estão chegando com essas mudanças, tá? Então, muita presença, muito foco, continue coerente, sabe? O universo, ele não ouve, ele não sabe o que é palavras, tá? Não são palavras, não é o que a gente diz, eu quero isso, eu quero aquilo. O universo, a linguagem dele é energia, é energética. Então, assim, perceba todos os lugares seus internos que, de repente, estejam criando obstáculos para que esse presente chegue. Você está duvidando de si? Onde é que essas cobras, esses ursos, podem encontrar ressonância em você? No seu ponto fraco, no seu campo minado? Para que esse presente demore mais ou que não chegue ou que retarde. Impedir eles não podem, porque isso aqui é muito claro. Aqui é claro, são mudanças, são escolhas que você vai fazer para que chegue. Só você pode impedir, ninguém mais pode impedir essa bênção de chegar. Mas tem gente bem interessada em que não chegue. Tem gente que não está contente com o que vai chegar, porque sabe que não vai ter espaço nessa sua nova vida. Não tem espaço nessa sua nova vida. Você está indo, já foi, né? Porque se algo tem em nível energético para chegar nesse nível, você
em nível energético já foi, já não tá mais com essas pessoas, elas não têm mais controle nem domínio de você, tá? Mas existe aqui escolhas para você fazer. Com a morte que chega, com as decisões, com aquilo que você vai deixar para trás para que o novo chegue. Mudanças, ó. Cartas de mudanças de novo. De novas comunicações, novos ventos, novos ares, mudanças. Deixa eu verificar aqui. Clarifica aqui essa cobra. Vamos clarificar a cobra. Vou fazer 2 perguntas para clarificar a cobra e clarificar o coração. De que estamos falando nesse coração aqui? Eu sou curiosa. A cobra. Tem a carta aqui dos pensamentos e tristezas. Essa cobra pode lhe atingir nos seus pensamentos, tá? Nos seus pensamentos. Enviando... Vocês já ouviram falar de ataques psíquicos? Me veio de falar aqui para vocês. Gente, magia negra, ataque psíquico, nem sempre é gente acendendo vela e fazendo trabalho, tá? Arriando trabalho. Pensamento, ataque psíquico, energia de inveja, de olho gordo, e vem aqui, né? O urso vem trazendo aqui, tem inveja, tem olho gordo, tá? Isso é real, tem energia. Se você não está presente, não está consciente para o que isso pode lhe abalar, pode lhe atingir. Porque encontra ressonância, vai encontrar ressonância onde você mesmo está duvidando de você. Onde você mesmo está jogando contra no seu time. E não é que você está jogando contra conscientemente, porque ninguém vai fazer isso conscientemente, né? O pessoal diz, autossabotagem. A autossabotagem, né, entre bastante aspas, porque ninguém conscientemente vai se sabotar, né? Você vai fazer o gol contra se você está de olhos fechados para os seus próprios padrões, traumas, dramas, experiências que você ainda não processou e que na hora do gol, na hora da vitória, podem jogar contra, né? Você pode amarelar na hora aí de correr para o abraço. Então, assim, tem pessoas que são ardilosas que sabem desses pontos de vulnerabilidade seu, né? Dizem que os nossos piores inimigos são os que estão dentro da nossa casa que conhecem a gente, né? São os nossos amigos ou ex-amigos que conhecem seus pontos de vulnerabilidade. Então, assim, às vezes o inimigo se faz de amigo para saber dos seus pontos de vulnerabilidade, para saber onde que seria, né, mais fácil você escorregar. Então, meus amores, sejamos mais espertos que o diabo, sejam mais espertos que os inimigos, né? Presença, foco, requer esse nível de presença, esse nível de consciência. Esteja consciente, esteja presente em cada momento. E o convite que eu faço a vocês aqui, se auto-observem, se autoconheçam. A gente, às vezes, tem medo dos nossos aspectos mais sombrios, das nossas sombras, das coisas que são não muito bonitas sobre nós. A gente não deve temer o feio, o que não é belo. A gente deve encarar e olhar, olha, né? Eu também sou assim. Olha, eu também vi lá uma publicação, sei lá, de alguém que me engatilhou, me trouxe um sentimento de inveja, de negatividade. Eu me senti, sei lá, pequena diante da realização do fulano, da ciclana ou do beltrano. Alguma coisa me engatilhou. Não joga isso para debaixo do pano. Não fique com vergonha do que você percebe, do que você sente. Faça perguntas. Uai, né? Eu estou sentindo inveja, tá bom, então eu sou invejosa também? Ok, e se eu for? O que isso me comunicou? O que essa imagem me trouxe, essa postagem me trouxe e me gerou esse desconforto? Que desconforto é esse? Faça perguntas, sabe? Seja o seu investigador, seja o seu detetive. Jogue a seu favor, não contra você. Então, assim, essa é a habilidade que essa pessoa tem, eu tenho também? Eu sei que eu posso fazer e não estou fazendo, não estou escolhendo fazer? O que é? É resultado? Eu estou quantificando os meus resultados, sei lá, por critérios quantitativos, né? Eu estou
avaliando meus resultados por critérios quantitativos, eu estou esperando resultados específicos e não estou reconhecendo os frutos que eu já estou tendo, que eu já estou colhendo, não estou reconhecendo o valor do processo, né? Sei lá, eu não passei no concurso, estou estudando 5 anos. E aí eu começo a desmoronar que já são 5 anos. E eu não estou vendo que já são 5 anos, falta pouquinho para que essa vitória chegue, para que esse presente chegue. Então, eu posso desmerecer todo o processo, toda a trajetória, não curtir toda a trajetória, esperando um resultado muito específico. E talvez o universo te traga esse resultado de formas que você nunca imaginou e nunca esperava. Então, assim, comece a ser o maior pesquisador de você mesmo, né? E às vezes os nossos inimigos eles têm um interesse real por nós, pela nossa vida. Pelos nossos passos, o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. Seja isso por você, seja essa energia para você, sabe? Se pesquise. Quanto mais você souber de você, mais fácil o caminho pode ficar. Vocês conhecem um livro que é do A Arte da Guerra? Tem uma frasezinha que ela é o resumo do livro. Diz assim, olha, se você vai se botar numa guerra, num combate, você tem que saber 2 coisas. Você tem que se conhecer e tem que conhecer o seu inimigo, tá? Porque se você se conhecer e não conhecer o seu inimigo, você tem chance de perder 50% das batalhas. Porque você sabe das suas capacidades e limites, mas você não sabe das capacidades e limites do seu inimigo. Então, você vai estar vulnerável, suscetível a perder metade das batalhas. Se você conhecer o seu inimigo e não se conhecer, você também vai perder a metade das batalhas, porque se você não sabe dos seus limites, das suas potencialidades, é pior ainda, né? Você vai estar mais cego ainda. Vai estar ruim, vai dar ruim para você, que você não se conhece, é o básico se conhecer. Agora, se você conhece o seu inimigo e conhece você tem mais chances de ter mais êxito, maior êxito em muitas das suas batalhas, né? E me veio muito o conhece-te a ti mesmo, sabe? Se conheça. Se conhecer é o melhor presente. Estude as suas vulnerabilidades. Não tenha vergonha das suas vulnerabilidades. Saiba onde é que você está. Não para se medir na escala, mas, olha, eu estou aqui, eu quero chegar lá. O que se requer para que eu chegue lá? Com facilidade, alegria e glória. O que se requer? E, dentro da pergunta do que se requer, eu estou disposta a investir o tempo, energia, tá? E tudo bem se for não. Pelo menos você já está consciente. Olha, eu até queria, ou eu queria querer, mas hoje eu não tenho tempo nem disposição, não é a minha escolha chegar. Isso já vai tirar de uma zona cinzenta em que você vai estar insatisfeito com as suas escolhas. Esteja satisfeito com o que você escolher. Me vem muito um espaço aqui de gente. Existe coisa boa para chegar, existe buquê, existem os lírios, existem mudanças, tá? Novas alianças e parcerias, e aí você vai ter que rever as alianças e as parcerias atuais que você está mantendo aí na sua vida. Isso é real, isso chegou aqui como real. Afeto. Existem até afeto. Clarifica aqui essa carta do afeto para a gente encerrar. Que eu tenho que pegar o meu bebê. Davi tá na escola, eu acho que já tá quase na hora de eu pegá-lo. Clarifica aqui a carta do afeto. O que tem aqui do afeto? É uma leitura curta, mas uma energia interessante, bem interessante. A árvore. Estabilidade. 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 Novos frutos e estabilidade. Tem aí uma nova parceria, carta do Sol, uma nova parceria, um novo momento, um presente que está chegando para você. Vem muita energia de novas parcerias, tá? Tem gente nova chegando. Gente nova chegando. Pode ser uma parceria que seja de negócios, uma parceria e uma amizade que tenha negócios, possibilidades de negócios, de criar algo juntos, né? De fazer diferente. Tem uma energia muito positiva aqui. E ainda tem um resquício de uma energia de uma ou mais pessoas que não estão querendo que isso chegue, não. Porque, de alguma forma, impacta para elas. Carta do cachorro. Fidelidade, amizade, companheirismo,
Não me veio muita parceria afetiva não, tá? Pode até se converter depois. Vem muito um lugar de novas amizades, novos relacionamentos, novas criações, novos criacionamentos, possibilidades que vão se abrir para você aí nesse caminho, nesses próximos dias, nesses períodos de agosto, que são presentes. Tem presente chegando, tem aí realizações chegando, já estão no seu caminho, já é para você. Tem fé que já é. E é isso, meus amores, correr para abraço. Dá medinho, né? Dá um medinho, assim, às vezes a gente fazer tudo tão diferente, ser tão diferente. Talvez você seja a primeira ou o primeiro do seu clã, do seu sistema familiar que vai viver isso, né? Que vai viver, sei lá, um relacionamento saudável, uma estabilidade financeira, material. Você aqui não vai aí catar moeda, né? De repente vai aí conseguir uma estabilidade que vai te dar muito mais possibilidades até de romper esses relacionamentos que não são saudáveis, né? Essas parcerias que não são saudáveis. Essa gente que não contribui mais, você diz, ó, gente, fui, já deu, não dependo de vocês e tchau. Porque tem isso, né, gente? A independência financeira não é tudo, mas ela contribui bastante para a gente ter autonomia na vida, né? Se você não depende financeiramente, você tem muito mais possibilidade de se movimentar. Contribui, mas não é a única, né? Porque às vezes você tem dinheiro e não tem autonomia emocional, né? A autonomia emocional mesmo, para dar seus passos e para dizer tchau ao que não faz mais sentido para a sua vida. Gente, eu sou inimiga do fim. Puxei só uma cartinha aqui pra gente ler. Me veio de ler do finalzinho do tarô mitológico. Veio 9 de paus. Aí eu vou ler a carta. Veio para ler. Que esse tarô, as tiragens dele são bem específicas. Elas têm 9 de paus. Ah, que carta interessante. Gostei. O 9 de paus é a carta da reserva da força. No tarô mitológico, é interessante, né, essa imagem. No tarô mitológico, ele retrata a prova final do Jasão e dos seus argonautas, antes de o objetivo ser alcançado. A passagem pelos rochedos Sila e Caríbides. Ao longe, a cidade de Iolcos pode ser vista com 9 tochas flamejantes na praia. O navio Argo, com as velas desmanteladas, encontra-se na passagem entre os rochedos ainda em perigo. Em volta do navio desencadeia-se uma tempestade e o mar é turbulento. Essa carta retrata o tremendo poder da imaginação criativa, pois justamente quando sentimos que não podemos mais lutar ou nos confrontamos com outra dificuldade, de alguma maneira, no meio desse estresse, as ideias e energias se tornam disponíveis para enfrentar esse desafio final antes do objetivo. Ó, tá vendo? A gente falou disso aqui, tá para chegar, tá na linha do gol. Tem aqui algumas artimanhas no caminho, algumas energias contrárias, mas você tá de boca pro gol. Vai chegar, tá chegando, mantenha o foco, mantenha a energia, mantenha a presença. Se mantenha presente na sua vida e nesse presente que está chegando para você. Quando você pensa que já foi tudo, que está desgastado, que você não aguenta mais, tem uma nova energia, uma nova remessa de energia, algo misterioso, impressionante, vem e te diz que você pode mais, pode além. Vamos ver. No sentido divinatório, concluindo aqui, o 9 de paus anuncia um período em que, no ponto de exaustão, um desafio final surge para impedir que alcancemos a nossa meta. E quando de alguma forma encontramos misteriosamente a reserva de força para fazer frente ao desafio. Essa força somente é disponível quando todas as possibilidades forem exauridas e parece ser invocada tanto pela nossa necessidade quanto pela nossa disponibilidade, apesar da exaustão, em tentar mais uma vez. Então, meus amores, não desistam, tentem mais uma vez. Às vezes o sucesso, ele tá ali
naquele ponto em que você, sabe, precisa mais uma vez, mais uma tentativa, mais uma. Você, eu sei, você já fez 100, já fez 10, já fez 20, já foram 5 anos, já foram 10 anos, ainda não chegou. Lembre que os grandes autores, os grandes inventores, as pessoas que realmente trouxeram uma grande contribuição para o mundo, não foi na primeira, na segunda, nem na terceira tentativa, né? Elas foram persistentes, elas foram consistentes, elas foram coerentes, elas mantiveram o foco e a confiança, apesar do que ainda não estava visível. Lembra do que eu falei no início da leitura? Tem algo que ainda não se manifestou no campo material, mas ele já existe no nível energético, no nível etéreo, no nível simbólico. Ele já existe como possibilidade, já existe. Isso que você pediu, sabe? Isso que você não só pediu, mas você se dedicou. Aqui me vem uma energia de pessoas que se dedicaram, que estão se dedicando, que estão colocando energia nesse projeto, nesse sonho, nisso que você quer realizar. Então, assim, pode ser um desafio final, sabe? Pode ser a batalha final. Se fosse uma série, seria a batalha final. Mas saiba que você tem todas as chaves, todas as respostas. Você tem toda a força. Tudo o que você precisa, você já tem, já está aí dentro de você. Então, assim, tá pesado, tá cansado, tá... Olha, tem acontecido coisas comigo que eu fico, cara, de novo, sabe? Eu já tô cansada disso. Como que a gente pode pular essa parte? Ao mesmo tempo que me veio, pô, tô cansada disso aqui, sabe? Queria me livrar logo disso, mas, né? Tá aqui, tenho que lidar, né? Como eu posso lidar com mais facilidade, alegria e glória diante disso que está se repetindo? E aí me veio, né, o universo, o que eu posso fazer, o que eu posso ser para lidar com esse desafio, para lidar com essa diversidade, com facilidade, alegria e glória. E aí eu encontro os meus recursos. Um recurso que eu encontrei, que eu vou partilhar com vocês, reze. Esse é o recurso que funcionou para mim agora, tá? Às vezes não é rezar, às vezes é outra coisa. Às vezes é relaxar, às vezes é desligar tudo, sair, dar um rolê, fazer uma coisa diferente. Para mim, nesses desafios, mais nesse momento, tem sido rezar. Tem sido encontrar as ferramentas que eu já conhecia, que eu já tinha, e aprofundá-las, sabe? Então, faça o que faz sentido para você. Onde que você pode obter novas reservas de energia para que você não desista no finalzinho da trajetória, no finalzinho da caminhada, viu? Estou aqui, estamos juntos, estamos com você, você nunca está só. Ai, gente, lembre-se, você nunca está só. Pode parecer que você está só, mas tem muitos amigos aqui no âmbito material, físico, que podem estar junto com você. Peça ajuda, peça contribuição. Tem muitos amigos na nossa equipe de contribuição, né? Os nossos mentores, nossos guias, a egrégora cigana que esteve aqui com a gente nessa tarde. Pessoas, energias, seres que querem e podem contribuir com você. Perceba essas contribuições, perceba essas energias. Perceba também as energias imateriais de seres e entidades que não são uma contribuição para você e também libere. Libere com presença, libere com consciência. Quiser saber mais disso, pode me chamar, vou deixar aí nos comentários todos os meus contatos. Dúvidas, sugestões, reclamações, estou super aberta para receber vocês. Desejo um agosto, né? Um finalzinho de agosto com muita saúde, muito sucesso, muitas realizações materiais e imateriais. E lembre-se, tudo já está em você. Seja você o seu maior entusiasta, o seu melhor amigo, o seu melhor torcedor, o seu melhor... Não seja seu algoz, né? Seja o seu melhor presente. Você é o melhor presente para você. Um beijo, um cheiro e até a próxima!